Primeiro de Origin. Origin Protocol era um protocolo que eu já falei para vocês há muitos meses atrás aqui. Quando eu falei, ele estava mais ou menos aqui nessa região, mais ou menos aqui. Acho que ele estava mais ou menos aqui em março. Eu não lembro se foi em março, quando é que foi. Mas ele foi alguns meses atrás aí, tá? Acho que foi antes. Eu acho que foi lá em janeiro, cara, que eu falei da Origin Protocol. Se você digitar Origin Protocol aí no meu canal, você vai encontrar. Ela teve uma grande esticada de alta, realmente ela saiu, teve uma grande valorização, tá? Eu cheguei a comprar, acho que a 40 centavos a Origin, tá? Ela chegou a bater os 3 dólares. E recentemente, com a queda do Bitcoin, ela perdeu bastante valor. Ela foi uma das que mais se desvalorizou, mais se aproximou do seu fundo anterior, chegando a bater os 50 centavos de dólar. Eu acabei comprando o Origin Protocol através da Uniswap, copiando e colando o contrato, né? Então eu utilizo a CoinGecko ou a CoinMarketCap. Eles têm um contrato aqui. Você entra numa corretora descentralizada. Quando você entra na corretora descentralizada, você simplesmente cola o contrato e pode comprar lá, ou pode criar uma conta na Binance. E link na descrição, tá? Para você criar sua conta na Binance, para quem ainda não tem. Dificilmente no mercado de criptomoedas tenha pessoas ainda que não tenham cadastro na Binance, uma das maiores, a maior corretora do mundo, né? De criptoativos, tá? Então, a Origin Protocol, o negócio é o seguinte. O que é a Origin Protocol? Eu já falei para vocês nos vídeos passados aí, tá? Mas a Origin Protocol, ela tem a ambição de criar, de você, produtor ou vendedor, criar um marketplace onde você passa a receber criptomoedas, criptoativos, como meio de pagamento, tá? Ao mesmo tempo, é que eles estão construindo plataformas de NFTs e DeFi para as grandes massas poderem estar utilizando, tá? Então, eu acredito que eles vão querer fazer isso, principalmente quando rodar o Ethereum 2.0. Está fora do radar da maioria das pessoas. Atualmente é o token 132 aqui no CoinMarketCap. Existem vários, os fundadores e os criadores aí da Origin Protocol já trabalharam para o PayPal, para o YouTube, para a Google e para a Dropbox. Tá? Então é uma equipe já bem estabelecida. Tem os parceiros aí, a Amazon, Samsung, o Google Cloud e assim por diante. E eles têm bastante, eles produzem bastante conteúdo. Então eles têm sempre uma comunidade ativa, tá? Ela tem um sistema, pessoal, que tem a Origin Dollar. A Origin Dollar, então, é uma stablecoin pareada em dólar, que só de você deixar ela parada dentro da sua carteira, ela automaticamente vai te pagando incentivos financeiros, porque enquanto ela está parada dentro da carteira da Origin, ela paga praticamente 32% anualizado neste presente momento. À medida que mais pessoas, logicamente, vão colocando em stake e colocando para prover liquidez esses dólares nessas Origins, você vai recebendo cada vez menos, porque essa divisão ela está assim, ela está pagando bem ainda, né, 32% ao ano de rendimento, porque ainda tem poucas pessoas que fazem esse tipo de stake, né? E praticamente você pode colocar em stake você pode colocar em stake as suas Origins para receber, então, o dólar, né, Origin, que seria, então, na paridade dólar, então 1 para 1. Então, 32,80% é o que está pagando. Para você ganhar ou para você receber esse incentivo, basta você ter a Origin na carteira e deixar ele paradinho lá na sua carteira. Ou fazer stake, tá? Então tem como você fazer stake também, tá? Tem como você comprar o token da Origin e fazer stake. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, para ir fazer o stake que você vê aqui no site. Eu ainda não fiz stake das minhas Origin, tá? Porque qual é que é o sistema deles? Eles travam, eles pedem para você travar os seus pilas, né? Então, se você travar as suas Origins, você ganha 25% anualizado. Se você travar por 90 dias, você vai receber uma média de 12% ao ano. E se você travar por 30 dias, você vai receber um incentivo de 7,5% ao ano, tá? Então, não é ao mês, ao ano. Tá, pessoal? Isso aqui é dividido ao ano. Então, para quem é mais conservador, tem Origins na carteira e quer deixar travado sem vender, né, deixar para hold, é interessante até fazer a trava desses Origins protocolos, tá?
Como eu entendo que a gente vai ter o mercado de inverno, cripto logo à frente, para mim não é interessante travar nenhum tipo de token, nenhum tipo de criptoativo que eu esteja especulando para até final do ano, tá? Porque eu acredito que ainda estamos na tendência de alta no ciclo do verão, apesar que a tendência no curto prazo do Bitcoin é de baixa, né? O curto prazo é de baixa, no médio prazo isso continua sendo de alta, no longo prazo continua sendo de alta também. Então, mas mesmo assim, eu acredito que as altcoins como a Origin Protocol, se o Bitcoin derreter ou entrar numa tendência de inverno, né, começar um longo período, o período de médio prazo de baixa ou de longo prazo de baixa, na minha opinião, não é interessante travar esse tipo de altcoin porque ela pode derreter, literalmente. Isso é uma prova de que ela teve o derretimento. Mas ela teve ela teve a OGN aqui, a Origin Protocol, ela teve uma queda violentíssima e agora ela está testando acima da linha de tendência de baixa. Então ela fez o rompimento da linha de baixa aqui ontem, tá? Ela está testando a linha de tendência de baixa. Conforme eu já expliquei para vocês, o melhor é sempre o seguinte: você tem a média de 8 semanal. Essa é a principal média para a gente identificar qual é a tendência de curto, médio e longo prazo de um ativo. Então, agora, recentemente, a Origin Protocol ela teve uma correção. Ela teve uma alta forte, depois ela teve uma grande correção junto com todo o mercado, praticamente. E agora precisamos ver se ela vai fazer, de fato, o pivô de alta acima da linha de tendência de baixa, tá? Então ela está com uma boa linha de tendência de baixa. Eu aguardaria ela fazer o rompimento dessa linha, como ela o fez, vir a testar, retestar ela e se manter acima dessa linha, tá? Porque não é interessante você comprar um ativo, comprar uma criptomoeda que está em tendência de baixa, que está com os preços abaixo, sendo que ele pode ainda rejeitar nessa região. Mas o que eu quero dizer é, se o preço conseguir romper essa linha de tendência de baixa, conseguir se manter com bastante propriedade aqui em cima, o preço voltar a tocar essa região aqui e voltar a subir, ótimo. Agora, se ele testar, como ele está fazendo hoje, e rejeitar, nós podemos ter mais uma pernada de baixa. Então, o que é interessante? Sempre trace a linha de tendência de baixa, porque ela vai ser geralmente congruente com a média de 8, e sempre compre ativos em que estão favoráveis à tendência de alta de longo prazo, que é acima da linha de tendência de baixa com pivô de alta, tá? Pivô de alta acima da linha de tendência de baixa. Pivô de alta é topo e fundo mais alto do que os topos e fundos anteriores. Acima disso, você pode comprar com mais tranquilidade, mais certeza, mesmo que o preço fez essa grande porrada de alta ontem, tá? Muitas vezes acontece a armadilha do seguinte: a pessoa vai lá, compra a Origin, o mercado continua caindo, tá? E aí ele chega num preço muito bom de novo, e aí ele faz o pivô lá na frente, tá? Às vezes essa alta, ela é só um pullback para o preço continuar caindo, por mais que a barra de volume venha uma boa barra de volume de interesse. Agora, se ela conseguir romper essa linha de tendência de baixa, se ela conseguir romper a média de 8, nós podemos ter um bom fundo para comprar Origin a um preço barato, sendo que ela já chegou a valer 3,30. Então sabemos qual é o potencial de alta desse ativo. Eu posso comprar ela a $1 e apostar que possivelmente no futuro ela possa valer no mínimo o seu topo anterior, que é 3,44, ou seja, triplicar o meu capital. Fazer o meu ativo valer 3 vezes o capital. Só que acontece o seguinte: muita gente acha que a direção é assim, né? Ele vem assim. Mas na verdade, a maior parte das vezes ele vem para baixo ainda, lateraliza, vai perdendo volume, vai criando, né, mais queda, e aí depois dessa cunha ele vem e estoura para cima lá na frente, tá? Então demora, tá, pessoal? Às vezes isso aqui é uma alta de voo de galinha, né? Vocês já viram galinha voando? Ela faz. Então, a galinha, ela faz aquele voo, a cocotinha, né?
Ela faz aquele voo que parece que ela vai voar muito, assim. Ela dá um salto, é tipo voo de pavão. É, voo de pavão, já viram voo de pavão? Vocês já viram voo de pavão? Porra, aquela porra daquele bicho eu nunca vi. Não que você vai sair no meio da cidade e vai passar e vai passar uma porra de um pavão voando pela cidade, assim, tipo uma porra de um bicho gigantesco, tipo a ave fênix, porra. Mas o voo de pavão é um pulo, é tipo um frango maior, é tipo uma galinha versão gigante, tá? A galinha colorida versão gigantesca. É tipo isso, é voo de pavão. Parece que vai lá pra lua, mas o bagulho cai na velocidade que subiu, tá? Então, basicamente é isso. É, exatamente. É voo de galinha, por isso mesmo. Galinha não voa. Exatamente. É só aquela. Parece que vai voar, entendeu? Parece que vai. Então, o que acontece? Tomar bastante cuidado, né? Ela pode dar a oportunidade sim de compra, se caso ela consiga romper a média de 8, principalmente saindo da tendência de baixa aqui no RSI. Já ensinei isso para vocês. A meiuca do RSI, enquanto está no meio do RSI, tendência é de baixa. Se o RSI ultrapassar e o preço ultrapassar a principal média de 8, gente, subiu aqui, gente, nossa. Aí o que acontece? Ó, se ele romper essa região aqui do RSI e ficar acima da região do RSI, a tendência é de alta forte, tá? Quanto mais distante da região da metade do RSI, mais forte é a tendência. Quanto mais no meio, mais o preço fica sem tendência e indefinido, ele fica na indecisão, tá? Então, neste momento, ele está indeciso, para ver se ele consegue voltar à tendência de alta, mas se de fato ele conseguir romper, tá, pessoal? Se ele conseguir romper a metade da região do RSI, nós temos tendência de alta fortíssima. Veja o que aconteceu a última vez que nós tivemos esse rompimento, né? Então nós tivemos, olha só que interessante, ó, olha só que interessante. Nós tivemos então a LTB aqui, ele se aproximou da LTB, ó, evoluiu, e aí depois ele fez um pivô de alta, ó, o famoso pivô de alta que eu falo sempre acima da média de 8, ó. Isso é pivô de alta acima da média de 8. Fez esse pivô acima da média de 8, ele inicia, é o start para ter forte tendência de alta. E aí sim, vem a porradona, aquela que vocês conhecem, que é aquela alta infinita, beleza? Então nós queremos entrar no mercado quando ele está nessa condição, né? Isso se repete em todos os ativos, né? Coloca a porra da média de 8 semanal aí, veja, interprete quando aparecer o pivô de alta, né? Então, ele ameaçou a retomada de alta, o que acontece logo depois da ameaça de retomada de alta? Fraqueja, né? Começa o mercado a ficar lento, aquilo que eu falei para vocês, até que chega em um momento em que ele rompe de verdade a linha de tendência de baixo e faz o pivô de alta acima da média de 8, e aí você compra e você se mantém. Agora, pela segunda vez, ele pode estar fazendo isso, né? Ele pode ter dado essa iniciativa de que ele quer subir, aí ele começa a fraquejar, o preço perde volume. Por quê? Porque o Bitcoin está sem volume, o mercado de cripto, no geral, vai perder volume, na minha opinião. Tá? Depois desse grande susto, geralmente o mercado fica lento, ele vai cair um pouquinho mais, vai lateralizar, e lá na frente, se ele fizer o pivô de alta acima da média de 8, ele tem grandes chances de estourar o preço para cima novamente. Tá? Então, geralmente, esse pulo aqui que ele deu é um voo de galinha, tá? Tem que tomar bastante cuidado com isso. Vamos ver se ele consegue, de fato, sair dessa zona de indefinição e evoluir para uma alta infinita, para uma tendência de alta, ou se ele vai perder volume, perder velocidade, como eu acredito que vai acontecer, estabilizar o preço aqui embaixo em 45 centavos e depois voltar a subir fortemente, tá? Mas sabendo que a gente conhece o potencial desse ativo, tá? A Origin Protocol, então, ela permite qualquer animalzinho de seios, né? Qualquer quadshop, qualquer mamífero possa produzir um site e um e-commerce e aceitar receber criptomoedas, né? Nas suas lojas aí, completamente insalubres, né? Então você pode aí criar infinitas lojas, né, e vender para o mundo, tudo virar praticamente uma Amazon descentralizada, se você quiser. Certo? Muito bom, excelente protocolo, já falei para vocês, já é a segunda vez que eu falo desse protocolo para vocês, tá? Quando essa